Parte 3. O quebra-cabeças da criação e a teoria da reatividade. O homem que fazia quebra-cabeças. Havia certa vez um bom e velho homem, cujo maior prazer era criar quebra-cabeças com figuras encantadoras para as crianças que viviam na vizinhança. Mas esses quebra-cabeças não eram quebra-cabeças comuns. Tinham propriedades mágicas. Quando a última peça era encaixada no devido lugar, raios de luz irradiavam das imagens, enchendo as crianças de alegria. Bastava elas olharem para a figura, nada mais, para que sentissem enorme satisfação. Era muito melhor do que comer 10.000 biscoitos de chocolate ou 10.000 copos de leite. Um belo dia, o homem que fazia quebra-cabeças realmente se superou. Ele pintou a mais encantadora de todas as suas pinturas, utilizando pincéis especiais com tintas mágicas salpicadas com purpurina. Ele ficou tão entusiasmado com sua criação que decidiu não dividir a pintura nas peças de um quebra-cabeça. Em vez disso, ele queria que as crianças sentissem toda a mágica de imediato. Assim que terminou de embalar a pintura, o menininho entrou na loja esperando encontrar a última criação do homem que fazia quebra-cabeças. Ele então entregou com entusiasmo o pacote ao garoto. O sorriso brilhante do menino de repente desapareceu. Seu rosto ficou um pouco triste. Ele estava nitidamente desapontado com alguma coisa. "O que há de errado?" perguntou o homem. O menininho explicou que montar o quebra-cabeça, juntando as peças, era a parte que ele mais gostava. O homem imediatamente entendeu, e com o mesmo amor e cuidado que havia dedicado à criação da imagem original, ele a desmembrou, cortando-a em vários pedaços. Ele espalhou carinhosamente as partes dentro da caixa. E assim, ele deu às crianças o que realmente gostavam mais do que qualquer outra coisa: a alegria e a sensação de realização de montar o quebra-cabeça mágico por si mesmas. Para oferecer ao recipiente a oportunidade de criar sua plenitude, o mundo sem fim foi desmembrado e transformado em um quebra-cabeças. Ao permitir que o recipiente juntasse novamente as peças do quebra-cabeça da criação, a luz permitiu que nós, o recipiente, nos tornássemos os criadores de nossa própria plenitude e a causa de nossa própria alegria, preenchendo assim nosso desejo e nossa necessidade mais profundos. Além de todas essas peças do quebra-cabeça, mais um elemento vital era exigido para que o recipiente se tornasse um criador de luz: escuridão. O poder da escuridão. Uma vela acesa não emitirá nenhuma luz se tiver como fundo um brilhante dia de sol. A vela não tem valor algum nesse cenário iluminado, mas na escuridão de um céu sem lua, até mesmo uma única vela é claramente visível e valiosa. De forma semelhante, o recipiente era incapaz de criar e compartilhar em um mundo que já estivesse irradiando luz. Era essencial que uma área de escuridão viesse a existir para que o recipiente pudesse se transformar plenamente, passando de um passivo receptor a um ser que genuinamente merecesse e criasse luz e plenitude. Então, como foi que a luz deu um jeito de esconder seu brilho? Lembra-se da cortina? Uma cortina de 10 dimensões. Para ocultar a radiante luz, foi erguida uma série de 10 cortinas. Cada uma das sucessivas cortinas ia reduzindo mais a emanação de luz, transformando gradualmente seu brilho em quase escuridão. Essas 10 cortinas criaram 10 dimensões distintas. No antigo aramaico, elas são chamadas de 10 sefirot. As 10 sefirot: Keter, Binah, Roshma, Gevurah, Hesed, Tiferet, Hod, Netzah, Yesod, Malhut. Keter, a dimensão superior,
representa um mundo mais brilhante de luz, mais próximo do mundo sem fim. Malhut, localizada na base, é a dimensão mais escura, nosso universo físico. O único remanescente de luz em nosso obscurecido universo é uma luz piloto que sustenta nossa existência. Essa luz piloto é a força que faz nascer as estrelas e as almas, que sustenta sóis e que coloca tudo em movimento, desde corações batendo a galáxias girando, a formigueiros laboriosos. Essa luz piloto é a força de vida da humanidade. Desmembrando o quebra-cabeças. Para dar ao recipiente a satisfação de juntar as peças do quebra-cabeças, duas coisas eram necessárias: fragmentação, ou o espaço que separa as peças, e o tempo para reagrupá-las. O mundo sem fim é um mundo sem tempo e espaço. Portanto, esses elementos tinham que ser trazidos à existência para que o recipiente se tornasse um co-criador. Isso aconteceu automaticamente quando a luz foi ocultada pelas 10 cortinas. Se a luz existe de um lado da cortina, a escuridão deve ser a realidade do outro lado. Da mesma maneira, se a ausência de tempo é a realidade de um lado da cortina, a ilusão do tempo é criada no outro lado. Se há ordem perfeita em um lado da cortina, o caos existe na outra dimensão. Se há integralidade e excelente unidade de um lado da cortina, então há espaço, fragmentação e as leis físicas do outro lado. Se a plenitude sem fim é a regra de um lado, então a falta de algo deve existir do outro lado. Se Deus é a realidade e a verdade em um lado da cortina, então a ausência de Deus e o ateísmo são a realidade do outro lado. Isso significa que os ateus estão certos em um ponto de vista de que não existe Deus. Pelo menos neste mundo, neste lado da cortina. Entretanto, nosso propósito exclusivamente humano é transcender o mundo do 1% em que vivemos e descobrir a verdade mais elevada dos 99%, que é o assunto deste livro. Você está começando a ter uma ideia do cenário? Bem-vindo então ao nosso mundo de escuridão e desordem. O engano da escuridão. Embora possamos tropeçar na escuridão e na turbulência deste mundo físico, ainda podemos nos animar, pois na realidade a luz ainda está aqui. Se você cobrir uma lâmpada com várias camadas de tecido, verá que no final o local vai ficar escuro. Contudo, a lâmpada ainda estará brilhando tão fortemente quanto antes. O que mudou foi apenas o fato de que agora existe um tecido cobrindo a luz. A luz do mundo sem fim funciona da mesma maneira. A Cabala nos ensina a remover as camadas de tecido, uma cortina por vez, para trazer mais luz à nossa vida e ao mundo. Adão e o átomo, parceiros na criação. Em um processo cuja explicação se encontra além do escopo deste livro, o recipiente único e infinito se dividiu em duas forças distintas de energia espiritual, e o princípio masculino chamado Adão se separou do princípio feminino chamado Eva. Esses dois segmentos então se estilhaçaram em incontáveis pedaços, criando almas masculinas e femininas. Centelhas menores criaram o reino animal, centelhas ainda menores formaram o reino vegetal. E as menores de todas as centelhas se tornaram os fragmentos mais diminutos de matéria e energia que constituem o cosmos. Assim, tudo, de átomos a zebras, de micróbios a músicos, pode traçar sua origem até aquele estilhaçar cósmico. Tudo em nosso universo é uma porção do recipiente original. Além disso, a alma de cada um de nós é parte da primeira e infinita alma primordial que se dividiu e estilhaçou. Adão, Eva, divide-se em dois, estilhaça-se em centelhas, almas femininas, almas masculinas. Portanto, de acordo com o Zohar, tudo no universo está impregnado com sua própria centelha de luz, sua própria força de vida.
Isso significa que objetos inanimados têm alma? A resposta é sim. A única diferença entre a alma de uma pedra e a alma de uma celebridade é o grau e a intensidade de seu desejo de receber luz. Quanto mais luz uma entidade deseja e recebe, maiores sua inteligência e consciência de si mesmo. Um ser humano é mais inteligente e tem mais consciência de si mesmo que uma formiga, e uma formiga é mais inteligente e tem mais consciência de si mesma que uma pedra. Almas interagindo. Como o recipiente se estilhaçou em partes distintas, cada centelha individual de alma agora tem outras centelhas com quem compartilhar e interagir à medida que faz seu trabalho para atingir o objetivo de criar luz. Então agora você sabe quem você realmente é, uma centelha do recipiente original estilhaçado, assim como seu melhor amigo e o seu pior inimigo. Até mesmo as plantas do seu jardim remetem à primeira causa e ao primeiro efeito. Agora você sabe que sua essência básica, aquilo de que você é realmente feito, é o desejo. Você deseja luz. Isso quer dizer que você deseja felicidade, sabedoria, diversão, satisfação, paz de espírito, bem-estar e muito prazer. Todos esses elementos da luz foram escondidos para que você pudesse superar o pão da vergonha ao se tornar a causa de sua própria iluminação. Antes de revelar como nos tornamos a real causa de nossa própria luz, há mais uma importante fase da criação que precisa ser mencionada, porque ela nos conta precisamente onde está essa luz e como acessá-la à vontade. Contrações de parto. No momento exato do estilhaçar do recipiente, as 10 dimensões passaram por uma súbita contração ao se prepararem para o nascimento do nosso universo. 6 dessas 10 dimensões se dobraram em uma e são conhecidas conjuntamente como mundo superior. Gevurah, Hesed, Tiferet, Hod, Netzah e Yesod. Mundo superior. Essa contração é o segredo por trás da expressão os 6 dias da criação. Afinal, o todo-poderoso Criador não poderia ser capaz de fazer surgir um universo em menos de um nanosegundo? Por que 6 dias? Essa expressão não tem nada a ver com o conceito de tempo como conhecemos. 6 dias de criação é um código para a unificação das 6 dimensões em uma. A ciência alcança a Cabala. 2000 anos depois de o Zohar ter revelado que a realidade existe em 10 dimensões e que 6 dessas dimensões estão compactadas em uma, os físicos chegaram à mesma conclusão. Isso é conhecido como a teoria das supercordas. De acordo com essa teoria, nosso universo é formado de minúsculos laços vibratórios que parecem cordas. Diferentes vibrações das cordas criam diferentes partículas de matéria. Brian Greene, hoje um dos maiores conhecedores da teoria das cordas, descreve essa ideia em seu livro O Universo Elegante, Supercordas, Dimensões Ocultas e a Busca da Teoria Definitiva. Diz ele: assim como os padrões vibracionais da corda de um violino dão origem a diferentes notas musicais, os diferentes padrões vibracionais de uma corda fundamental dão origem a diferentes mudanças de massa e força. A teoria das supercordas também requer dimensões no espaço extra que precisam ser enroladas até atingirem um tamanho muito pequeno para serem compatíveis com o fato de que nunca as vimos. Resulta que o número de dimensões exigidas para essa teoria funcionar é 10. E além disso, de acordo com os cientistas, o número de dimensões que estão enroladas e compactadas em uma é 6. São números idênticos aos discutidos no Zohar. O Dr. Michio Kaku é uma autoridade internacionalmente reconhecida em física teórica e um grande defensor da teoria das supercordas. Em seu livro
hiperespaço uma odisseia científica através de universos paralelos, empenamentos do tempo e a 10ª dimensão, ele discute o impacto dessa nova e milenar ideia sobre a comunidade científica. Para os que a apoiam, essa previsão de que o universo originalmente começou em 10 dimensões introduz uma surpreendente nova realidade de uma matemática de tirar o fôlego do mundo da física, escreveu o Dr. Kako. Para seus críticos, ela está na fronteira da ficção científica. Em uma entrevista que fiz para esse livro, o Dr. Kako expressou sua surpresa com as intrigantes semelhanças entre a Cabala e a teoria das supercordas. Ele disse: "É estranho como os números mágicos da física e da teoria de um campo unificado são encontrados na Cabala." Uma ciência prática. O que essa intrigante convergência da Cabala com a ciência significa para nós em termos práticos? Como os eventos em nossa vida se relacionam com uma explosão que aconteceu cerca de 15 bilhões de anos atrás? Por que deveríamos nos importar com o fato de o universo ter 10 ou até mesmo 50 dimensões? O que isso tem a ver com o estresse em nossa vida e de que maneira isso é relevante para o nosso desejo de alcançar plenitude duradoura? Rava Shlag, fundador do Kabbalah Center, possuía o grande dom de sintetizar esse conhecimento e levá-lo a um nível de entendimento em que pudéssemos utilizá-lo para alcançar o propósito da vida e a felicidade, que é o direito de nascença da humanidade. As 6 dimensões que estão além de nossa percepção são conhecidas conjuntamente como mundo superior. O mundo superior é a realidade dos 99% de que falamos antes. É o mundo dos 99% que atingimos naqueles momentos de clareza, êxtase, insight, consciência expandida, entendimento intuitivo ou até mesmo de uma revelação que nos permite escolher os números que vão ser sorteados em uma loteria. Quando Michael Jordan acertou a cesta que fez com que ele vencesse o NCAA, dando início à sua carreira, a alegria que ele vivenciou emanou desse mundo. Quando seu coração bate desenfreado e algo avassalador acontece no momento em que você consegue vislumbrar sua alma gêmea, você está atingindo os 99%. Quando você está numa praia sentindo o calor agradável do sol em sua pele, sem nada mais com que se preocupar, essa serenidade vem do mundo superior. Sempre que você sentiu alegria, tranquilidade, paz interior e a certeza de que você poderia conquistar qualquer coisa, você estava tocando uma das 10 Sefirot. Esse é o mundo sobre o qual Platão escreveu, o mundo de ideias ou formas em que não há o tempo e que se encontra além do mundo físico dos 5 sentidos. Em um dos manuscritos teológicos expostos no Trinity College, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, tive a honra de receber de presente um microfilme dos escritos originais. Sir Isaac Newton escreveu: Platão, ao viajar para o Egito enquanto os judeus eram numerosos naquele país, aprendeu ali suas opiniões metafísicas sobre os seres superiores e sobre as causas formais de todas as coisas, que ele chamou de ideias e que os cabalistas chamam de Sefirot. Quando nos elevamos e nos conectamos com esse mundo mais elevado, trazemos mudança positiva e duradoura para nossas vidas. Lembre-se de que quando você movimenta seu braço, a sombra na parede responde automaticamente. Quando movimentamos o mundo dos 99%, o mundo do 1% acompanha esse movimento. Quantas vezes ficamos pensando, onde está Deus quando mais precisamos dele? Quantas vezes perguntamos por que é tão difícil nos conectarmos com o Criador? A chave da conexão com o Criador é saber como nos conectar com o mundo superior, conhecido como o mundo dos 99%. A teoria da reatividade. Todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Leão Tolstói. Quando olhamos dentro do mundo dos 99%,
descobrimos 4 atributos-chave da luz que herdamos e precisamos expressar em nosso mundo para remover o pão da vergonha. São eles: ser a causa, ser o criador, estar no controle, compartilhar. Em nosso mundo físico, essas 4 qualidades se confundem em um único comportamento. Meu pai Havberg o expressa elegantemente em uma frase sucinta: ser proativo. Todos os traços do recipiente, ou seja, da humanidade no mundo do 1%, podem ser expressos em uma única palavra: reativo. Reativo significa ser o efeito, ser uma entidade criada, ser controlado por tudo, receber. Algo mais a respeito do comportamento reativo. A fonte de todo comportamento reativo é o desejo de receber. Esse é o desejo original que foi criado no mundo sem fim. Embora o desejo de receber fosse voltado para as coisas boas que são encontradas na luz, nosso desejo de receber neste lado da cortina está maculado por nosso ego e inclui ganância, egoísmo, autoindulgência, raiva, inveja e coisas do gênero. Comportamento reativo é qualquer reação que temos em resposta a situações externas. Esse comportamento pode incluir ressentimento, ciúme, orgulho, baixa autoestima, desejo de vingança, frustração e o bom e antigo ódio. Reflita por uns instantes a respeito dessas reações. Lembre-se de ocasiões em que você sentiu essas emoções. Pense nas situações que fizeram com que esses sentimentos brotassem. Na verdade, quase todos os nossos comportamentos são reativos. Mas isso foi planejado. Lembre-se de que nossa essência é o desejo de receber plenitude. Nossa consciência está construída sobre desejos instintivos, impulsivos, reativos. Elevar-se acima dessa consciência constitui uma genuína transformação espiritual. Vamos agora examinar o papel que todos esses conceitos cabalísticos desempenham em nosso mundo real. O sentido da vida. Em termos bem simples, o recipiente tem a missão de transformar a si mesmo de uma força reativa para uma força positiva. Esse é o propósito supremo da vida, essa é a razão de nossa existência, esse é o caminho de volta para casa, esse é o trajeto para a plenitude sem fim. Esse é o segredo para remover o pão da vergonha e expressar nosso DNA divino. Essa é a definição verdadeira do termo transformação espiritual. Descobrimos aqui, agora, o 4º princípio da Cabala. Princípio 4. O propósito da vida é a transformação espiritual de um ser reativo a um ser proativo. Desconstruindo a teoria da reatividade. Quando reagimos a quaisquer eventos e situações externas em nossas vidas, somos meramente um efeito e não uma causa. Somos reativos e não proativos. Quando vivemos nossas vidas sem nenhum crescimento pessoal ou mudança de nossa natureza, não estamos criando novos níveis espirituais de existência para nós mesmos. Quando permitimos que forças externas influenciem nossos sentimentos, sejam eles positivos ou negativos, nós entregamos o controle. Quando exibimos egocentrismo ou comportamento autocentrado, não estamos compartilhando, mas recebendo gratificação para o ego. Reflita a esse respeito antes de prosseguir para o próximo tópico. Um Big Bang espiritual. Em nossas vidas, sempre que reagimos, seja através de raiva ou de prazer, a energia que sentimos é uma conexão direta com os 99%. Isso é a luz que o recipiente recebia no mundo sem fim. Aquela explosão de energia, fluxo de prazer, sensação de gratificação. Entretanto, foi também essa explosão inicial de luz que deu origem ao pão da vergonha. Sempre que nos comportamos reativamente, estamos negando nossa natureza divina herdada.
a alma reprisa o ato original de resistência e faz a luz parar de fluir. Considere isso como uma versão espiritual do Big Bang. Metaforicamente, mais uma camada de tecido está sendo colocada sobre a lâmpada. A vida fica mais escura. E é aí que o prazer se esvai. A vibração nos deixa. O fluxo de energia desaparece. E é por esse motivo que nos sentimos tão para baixo depois de termos reagido, explodido de raiva com nossos amigos ou cônjuges. E é por essa razão que desabamos depois de experimentar as alturas ao utilizar drogas. E é por isso que nossa empolgação rapidamente se dissipa depois de comprarmos um carro novo ou roupas novas. Essa gratificação ou esse prazer não foram criados por meio de nossos próprios esforços proativos. Em vez disso, algo externo foi responsável por nossa plenitude. Da mesma maneira, se alguém lhe faz um elogio e isso faz com que você se sinta melhor a respeito de si mesmo, a outra pessoa é a causa e você o efeito. Sua felicidade só será temporária. Sua alma se vê forçada a reprisar o ato de resistência e desligar a luz para evitar o pão da vergonha. A escuridão é o resultado inevitável. Alternativa espiritual. Há uma opção disponível para nós que evita que Big Bangs espirituais aconteçam em nossas vidas. Trata-se da utilização proativa da resistência e significa parar nossos impulsos reativos através de nossas próprias escolhas. Embora essa estratégia possa ser expressa em uma curta sentença, realizá-la exige força de vontade quase sobre-humana e autodomínio. Em relação a isso, em breve vamos descobrir que falar é fácil e fazer é difícil. Mas antes, tente fazer o exercício a seguir para aprofundar seu entendimento de resistência e aprender o que a verdadeira transformação significa. O teste dos $100 mil. Situação: $100 mil em notas de pequeno valor estão sobre uma escrivaninha em um escritório comercial. Cenário 1. Um homem entra e vê o dinheiro. Ele se certifica de que ninguém está olhando, embolsa o dinheiro e foge como um bandido. Cenário número 2. Um homem entra e vê o dinheiro. Começa a tremer, com medo de sequer pensar em tocar no dinheiro, quanto mais roubá-lo. Ele foge do prédio como um coelho apavorado. Cenário número 3. Um homem entra e vê o dinheiro, verifica se não tem ninguém olhando, ele embolsa o dinheiro e começa a fugir, mas então para. Por alguns instantes sente uma enorme agonia e decide colocar o dinheiro de volta na escrivaninha. Cenário número 4. Um homem entra e vê o dinheiro, ele pega as notas e as coloca dentro de uma valise de mão. Tranca a valise e a entrega ao responsável pela segurança do prédio. Deixa uma mensagem sobre a mesa dizendo que se alguém tiver colocado uma grande soma de dinheiro no lugar errado, para entrar em contato com ele, que o encaminhará à segurança para recuperá-lo. Qual dos cenários revela mais luz espiritual em nosso mundo? Qual dessas pessoas expressa mais luz espiritual na própria vida? Baseado no que aprendemos até agora, vamos examinar brevemente cada cenário para descobrir a resposta. Cenário número 1. Nesse caso, o homem é governado pelo seu desejo de receber reativo, instintivo e foge. Comportamento reativo não produz luz alguma. Cenário número 2. Esse homem está simplesmente reagindo ao seu medo de sequer pensar em roubar o dinheiro. Reagir ao instinto natural não produz luz alguma. O homem entra e sai do prédio sem modificar sua natureza. Cenário número 3. O homem inicialmente reage ao seu desejo de roubar o dinheiro, mas então para a reação. Ele a encerra proativamente. Então, indo contra seu instinto inicial, ele transforma sua natureza naquele único instante e coloca o dinheiro de volta sobre a escrivaninha. Sua transformação, passando de reativo para proativo, revela a luz espiritual. Cenário número 4.
Aqui, o homem simplesmente reage ao seu desejo instintivo de fazer a coisa certa. Ele já estava em um estado mental proativo no que se refere a roubar o dinheiro. Não aconteceu nenhuma mudança de natureza nele que permaneceu a mesma pessoa. Tal comportamento não produz nenhuma luz adicional à vida da pessoa. O homem, nesse quarto cenário, ainda pode revelar luz. Depois de devolver o dinheiro, ele não pode reagir ao seu ego, que está lhe dizendo o quanto ele é bom e virtuoso. Ele precisa resistir ao desejo de receber, o qual neste caso significa o desejo de receber elogios por sua boa conduta. Ele precisa perceber que para ele a grande oportunidade de revelar luz não é o ato físico de devolver o dinheiro, mas manter sua boa ação em segredo, rejeitando a vontade de elogiar a si mesmo. Lembre-se sempre de que nossos traços positivos e boas ações não ligam automaticamente o interruptor de luz. A luz é acesa apenas quando identificamos, arrancamos pela raiz e transformamos nossas características negativas reativas. É o grau de mudança que efetuamos em nossa natureza que determina a medida de nossa plenitude. A longa fila do supermercado da vida. Na próxima vez em que você se encontrar em uma longa fila, em um caixa eletrônico de banco, engarrafamento de trânsito ou fila de caixa de supermercado, resista à ânsia de reagir. Não fique frustrado, a fila está lá para testá-lo, para lhe dar uma oportunidade de não reagir, mas de revelar luz. Se você reagir, a situação o controla. A situação se torna a causa e você o efeito. Lembre-se sempre de que a razão para não reagir à longa fila do supermercado, ao motorista maluco que lhe dá uma fechada na estrada ou ao seu cunhado que irrita você sem parar, não tem relação alguma com ser bem educado. Tampouco está relacionada com moral, ética ou qualquer outro princípio altruísta. Está relacionada a você, como diz aquela frase popular. O que você vai ganhar com isso? Nunca se trata de moral. Ao longo da história, moral e ética nunca levaram à paz e à união. Moralidade pode ser nobre, mas jamais modificará a natureza da besta em nós. Nunca modificou e jamais irá modificá-la. Somos uma espécie que quer receber, que pensa, o que eu vou ganhar com isso? E não há nada de errado nisso, tudo bem, era essa a intenção do Criador. Para se sentirem motivadas a agir, as pessoas precisam receber algo em troca. O propósito da resistência é remover o pão da vergonha, para que possamos receber a luz que pedimos e desejamos. Portanto, pare sua natureza reativa de pensar constantemente em si mesmo. Não porque isso seja moralmente a coisa certa a fazer, mas porque a transformação atenderá a seus melhores interesses. É um paradoxo. Quando você para de pensar em si mesmo, a luz passa a pensar em você. E assim, você pode receber tudo, sem medo de depois perder o que recebeu. Todos nós temos poder de trazer plenitude a nossas vidas, transformando nossa natureza. Então, quando um número suficiente de pessoas alcançar esse nível de transformação, o mundo será envolvido por uma avassaladora e inimaginável infusão de luz. O momento da transformação. Temos duas escolhas na vida. 1. Reagir a uma situação, ficando assim na escuridão do mundo do 1%. 2. Resistir proativamente ao nosso desejo de reagir, conectando-nos assim com a realidade dos 99%. A opção número 2, de ser proativo, remove o pão da vergonha, limpando assim o caminho para a luz preencher nossas vidas naquela situação em particular. Em outras palavras, no instante em que resistimos a uma reação, transformamos um aspecto particular de nosso ser. Essa transformação é o objetivo de nossa existência. Automaticamente nos conectamos aos 99% e a medida adequada de luz é irradiada. Chegamos agora ao quinto princípio da Cabala, princípio 5. No momento de nossa transformação, fazemos contato com o mundo dos 99%. A fórmula da transformação.
Aqui está a fórmula para transformar um comportamento reativo em proativo. 1. Um desafio acontece. 2. Percebemos que nossa reação, não o problema, é o verdadeiro inimigo. 3. Fechamos nosso sistema reativo para deixar a luz entrar. 4. Agora precisamos expressar nossa natureza de luz com uma ação proativa de compartilhar. A transformação acontece durante os passos 3 e 4. É quando nossa alma se une à luminosa dimensão de luz, o mundo dos 99%. E nossa ação pode então vir do lado da luz e não do nosso ego. Exercício. Aplicando a fórmula da transformação. Pense no seguinte cenário do cotidiano. 1. Um desafio acontece. Seu amigo explode com você. 2. Sua reação emocional. Você fica zangado, magoado. 3. Sua reação comportamental. Você também grita com seu amigo, a amizade acaba e os dois param de se falar. Analisando a fórmula da transformação. 1. Um desafio acontece. Seu melhor amigo explode com você. 2. Você percebe que a sua reação é o seu verdadeiro inimigo. Você vê que seus sentimentos, ficar zangado, magoado, se fechar, são seus verdadeiros inimigos. O verdadeiro inimigo não é o seu amigo. 3. Você fecha seu sistema reativo, não seus sentimentos, para permitir que a luz entre. Você se desapega de todas as suas reações emocionais. Ao invés de gritar de volta com ele e de se desconectar e prejudicar o relacionamento, apenas acolha tudo isso. Mesmo que a culpa não seja sua, deixe seu amigo botar para fora o que ele quiser. O que importa não é se você está certo ou errado, o que importa é a decisão de não reagir. Tenha em mente também que a reação não é necessariamente uma resposta física. Externamente você pode se comportar como se estivesse bem, mas internamente você tem que erguer um muro separando você de seu inimigo. Fique aberto, resista ao desejo de se desconectar de seu amigo. 4. Você expressa sua natureza proativa. Agora você entrou em contato com os 99%. As emoções que você sente e suas próximas ações terão raiz na luz. Agora pense em como você pode compartilhar com seu amigo. Você verá uma mudança positiva surpreendente na maneira como você lidou com a situação externa que o confrontava. Seu amigo responderá de uma maneira que você jamais sonhou ser possível e uma iluminadora informação referente a seu próprio crescimento espiritual virá à tona. Frequentemente colocamos o foco de nossas ações nas circunstâncias. Alguém que amamos nos fere, um empreendimento comercial não dá certo, discordamos da opinião de alguém, uma pessoa nos insulta, um colega ganha uma promoção que acreditamos ser os merecedores, um amigo nos apunhala pelas costas. Tais eventos externos disparam reações em nós o dia todo. Faça com que seu foco permaneça na questão que surgiu para você, não nos detalhes da situação. Na próxima vez em que isso acontecer, em vez de reagir, aplique a fórmula. Você verá verdadeiros milagres acontecerem. Nos próximos dias, toda vez que você se deparar com um desafio ou obstáculo, lembre-se desses 4 passos e veja se você pode utilizar a fórmula para ajudá-lo a transformar uma situação desconfortável e potencialmente caótica em sua vida em uma oportunidade de revelar luz. Escreva o que acontece e observe como a escuridão em sua vida começa a ceder lugar à luz. O mais antigo dos jogos. Como sou fanático por esportes, alguns de meus exemplos favoritos vêm do mundo esportivo. Acredito que os esportes possam ser utilizados como uma excelente metáfora do jogo da vida e da natureza humana. Imagine 22 pessoas reunidas em um campo de futebol. Todas são dotadas de um talento atlético extraordinário, no nível de Pelé, Garrincha, Rivaldo e Ronaldo. Recebem todo o equipamento necessário para jogar futebol: bolas, chuteiras, uniformes, traves, tem até torcida. Mas suponha que lhes falte um ingrediente vital: as regras do jogo.
essas 22 pessoas nunca ouviram falar de futebol e não têm absolutamente a mínima ideia do que seja. O que aconteceria se fosse dito a todos esses jogadores que jogassem um jogo chamado futebol e não lhes fosse permitido deixar o campo até serem tão capazes de jogá-lo quanto campeões de uma Copa do Mundo? Imaginem o caos. Brigas, discussões, frustração. Alguns jogadores poderiam abandonar o jogo, outros poderiam fazer suas próprias regras. Embora esses jogadores sejam dotados de todos os atributos das estrelas do futebol, a única coisa que conseguiriam produzir seria um pandemônio. A vida é assim quando não entendemos como o universo funciona. Será surpreendente que acabemos desistindo, pensando que a vida é aleatória e que não temos controle sobre o que acontece conosco? Sem as regras, só nos resta discutir, brigar, abandonar o jogo. Não importa quanto talento tenhamos, sem conhecer as regras do jogo, o resultado é o caos. Felizmente temos um manual de regras desse jogo que todos jogamos. É o Zohar, e ele contém os códigos secretos das regras que regem o jogo da vida. Os maiores sábios da Cabala dizem que há luz embutida dentro das próprias letras e palavras do Zohar. O Zohar é uma ponte que nos liga à realidade dos 99% e uma ferramenta poderosa para a nossa transformação espiritual. De acordo com o Zohar, cada um de nós vem a este mundo com um enorme talento espiritual. Contudo, para a maioria de nós, esse talento permanece sem ser explorado, porque temos jogado o jogo sem realmente saber como ele funciona. Discutimos, sentimos frustração, desistimos e fazemos nossas próprias regras todos os dias. Dê uma olhada mais de perto nos diferentes jogos que carregamos em nossas mentes enquanto vamos tocando a vida. O que diz seu manual de regras? Qual é seu sistema de crenças em funcionamento? Quais são as lentes através das quais você vê o mundo? Talvez você tenha criado as regras quando criança. Se eu fizer tal coisa, o efeito será tal. E não tenha atualizado essas regras para encaixar tudo o que você tem aprendido sobre a vida desde então. Não é fácil dar um passo atrás e sair desse campo do jogo por nós criado, afastando-nos o suficiente para obter alguma perspectiva sobre ele e ver o que está motivando nossas ações e decisões. Dedique agora 5 minutos a olhar para algumas das coisas que você deseja e veja se consegue discernir as regras que você vem desenvolvendo em relação a seus desejos. Conheço algumas pessoas que dizem querer um relacionamento, mas a crença básica delas é que relacionamentos envolvem sermos feridos e as pessoas que elas atraem e os relacionamentos em que entram refletem essa crença. O Zohar nos dá regras para seguir, sem impor restrições à nossa existência diária no mundo. Ele nos oferece um conjunto de leis espirituais universais que nos liberam e dão poder a nosso corpo e nossa alma. Essas leis são os 13 princípios que vêm sendo apresentados ao longo deste livro. Agora que compreendemos que há um jogo da vida com manual e tudo, a próxima pergunta óbvia é: contra quem estamos jogando? Quem é nosso adversário no jogo da vida? Contra a inteligência. Por que a natureza humana parece tão orientada para comportamentos autodestrutivos? Por que nos engajamos em atividades que são ruins para nós, mesmo quando não queremos fazê-lo? Por que ganância é mais tentadora e mais divertida do que generosidade? Por que é tão fácil para nós ficarmos viciados em coisas nocivas? Por que bons hábitos são tão difíceis de cultivar? É fácil ficar viciado em uma nova sobremesa de chocolate já na primeira colherada, mas é quase impossível ficar habituado à abobrinha cozida no vapor, mesmo depois de anos fazendo a maior força para engolir um pedacinho dela. Raiva, medo, ciúme, preguiça, todos os nossos traços de comportamentos destrutivos e negativos parecem ter a força da gravidade. Por mais que tentemos, não vamos conseguir dar um salto de 3 metros no ar. Não dá. A negatividade parece fazer parte de nossa natureza.
ela constantemente nos puxa para baixo, independentemente de quão comprometidos estivermos para nos libertarmos dela. Por outro lado, uma força, como a da gravidade nos atraindo para bons hábitos e traços positivos, parece nunca se fazer presente. Muito pelo contrário. Quando se trata de coisas benéficas, é como se fôssemos governados pela força da repulsão. É como se estivesse dentro de nós uma força sempre sabotando nossos esforços de mudar as coisas para melhor.